Buenas, meu povo, tudo bem? Então, a gente vai dar uma estudada melhor aqui nessa questão da trigonometria, tá? Do seno e do cosseno. Então, veja só, esse eixo aqui que vocês já conhecem ele como y, nós vamos chamar de seno. E esse eixo aqui que vocês já conhecem ele como x, vamos chamar de cosseno. Eu vou pegar um exemplo que eu estava conversando com a Maria Eduarda Pastório, que seria o ângulo de 60 graus. Se eu tivesse um transferidor, os 60 graus seria mais ou menos esse ângulo aqui, ó, formado. Essa partezinha verde aqui mede mais ou menos 60 graus, tá? Se eu tiver, para mim fazer isso exatamente, eu teria que ter um transferidor aqui em mãos, certo? Então, eu vou dizer que esse cara aqui mede 60 graus. O que acontece? Bom, nós vamos ter que fazer duas coisas aqui. Para nós determinarmos o valor do seno desse cara, nós vamos fazer assim. Vocês vão pegar e vão fazer os pontinhos, e aí teria que pegar a régua e medir quanto que vale essa distância daqui deste ponto até a origem. Esse é o valor do seno, tá? Então seria esta distância aqui. O valor do cosseno, a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando o eixo do x. Então, faria aqui os pontinhos. Então, essa distância aqui eu chamo de cosseno. Então, isso aqui a gente chama de cos e isso aqui a gente chama de seno. Seno e cosseno. Beleza. Agora, o que vai acontecer, pessoal? Pela tabela que eu já passei para vocês e vocês já conhecem, isso aqui, ó, representa bem certinho a metade dessa distância inteira. Todo mundo sabe que aqui é 1 e aqui é 0. Então aqui no meio é 1 sobre 2. Ou posso dizer 0,5, certo? E essa distância aqui é 0,800 e alguma coisa, 0,855. Mas lá pela tabelinha que eu já dei para vocês é raiz de 3 sobre 2. Isso que dá 1,71 dividido por 2 dá 0,855, tá? Então, esses são os valores de seno e cosseno de 60 graus. Agora, veja só. Aqui assim é menos 1, tá? Só que eu sei que toda esta parte aqui, que é uma meia volta, então todo este ângulo aqui é 180 graus. Ora, se nós fizermos um desenho simétrico a esse aqui desse lado, vou usar a mesma cor de caneta aqui, fizer aqui, ó. É a mesma reta que está aqui, é como se eu virasse assim o meu círculo. Isso aqui também vai ser 60 graus. Só que se nós for olhar, tudo isso aqui é 180. Então, este ângulo aqui formado, essa parte aqui que eu poderia ter pintado toda ela de azul, é 180 menos 60, então aqui é 120 graus. A mesma coisa eu posso fazer aqui embaixo, pensar que aqui também vai valer 60 graus. Então, se tudo isso aqui vale 180 e aqui vale 60, aqui vai ser 240. Eu faço 180 mais 60. E a mesma coisa vai acontecer deste lado aqui. Aqui vai ser 300 graus. Faço 360 menos 60. Bom, tudo isso para quê? Para mostrar para vocês que este ângulo é igual a este ângulo, é igual a este ângulo e é igual a este ângulo aqui. O que muda entre eles? O sinal, somente o sinal. Então, eu vou puxar um pouquinho mais para cá, só para mim fazer para vocês aqui. Pensando assim, eu poderia ter assim, quanto que é o seno de 60?
o seno de 120, o seno de 240 e o seno de 300. Eles são o mesmo valor. Todos eles são raiz de 3 sobre 2. Ou, dividindo aí, vai dar o valor aquele que eu falei, né? Agora, nós vamos ter que olhar uma coisa. Olha o sinal do seno aqui. Sempre quando está para cima, o seno é positivo. Então, o seno de 120 e o de 60, que não está aparecendo ali, deixa eu botar minha caretinha mais para cá. O seno de 60 e de 120 é positivo. E como o 240 e o 300 estão para baixo, eles são negativos. Portanto, olhando de novo aqui o que eu tinha feito, esses dois são positivos e esses caras aqui recebem um menos na frente, por causa que eles estão para baixo. Tá? Então, basicamente é assim que a gente faz. Aí nós poderíamos também olhar o cosseno, né? O cosseno de 60 é 0,5. O cosseno de 300, como está na direita, também é 0,5. Tá? Então aqui, cos 60 e cos 300, 0,5 positivo. Mas o cosseno de 120 e 240, como está do lado esquerdo, é negativo. Então aqui, cos 120 menos 0,5 e cos 240 menos 0,5. Tem que ter muito cuidado nessa parte aqui, então, dos sinais, certo? Eu já vou... para a próxima aula eu vou mandar já um resumo dessa questão de sinal. Aí, até a colega me perguntava o seguinte, olhando para isso aqui, né? O que acontece, por exemplo, com o seno de 60? Eu poderia ter dito assim, qual que é o seno de π sobre 3? O que é π sobre 3, pessoal? O π, eu já disse numa outra aula, que é 180 graus. Portanto, π terços é 180 por 3, que dá 60. Vocês entenderam isso? Eu acho que sim, né? 120 graus. O que acontece? Ao invés de escrever seno de 120, eu poderia ter escrito assim, ó. Eu vou fazer... Como é que eu faço? E o professor faz rápido isso aqui. Eu faço assim. 120 vezes π sobre 180. Corto isso com isso. 12 e 18 tá tabuado do 6, que é 2, π 3. Então aqui, ó, seno de 2 π terços. Que a resposta deles acaba sendo a mesma, né? Seno 240. Então nós vamos fazer a mesma conversão aqui. 240 π e o 180. Corta o 0 com o 0. O 18 e o 24 está na tabuada do 6, é 4 π sobre 3. É 4 vezes 6, 24, 3 vezes 6, 18. Então, seno 240 menos raiz de 3 sobre 2. E eu sei também que ir menos raiz de 3 sobre 2 é o seno de 4 π terços. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Fazer essas conversões aqui, fazer os sinais e tal. Espero que tenha ficado legal aí.